perguntei aonde é que eu posso ajudar. Esta é uma ajuda internacional, mas o sentimento, o amor, o respeito, o carinho, a integridade, a boa vontade não tem fronteiras. Então eu resolvi enviar para o presidente Venâncio Mondlane ou para o Ana Mola a quantia de 13 mil meticais para vos ajudar na reconstrução das vossas casas e na reconstrução da vossa vida. E quero deixar um apelo a toda a comunidade moçambicana e não só, a toda a comunidade internacional que esteja a ver este vídeo. Por favor, ajudem Moçambique, porque as condições das pessoas, dos moçambicanos em geral, estão completamente degradadas. As pessoas não têm aonde dormir, não sabem o que comer. Ponham-se na pele deles. Só por uns minutos. Coloquem-se na pele de quem chega à noite e não tem nem onde dormir, nem o que comer. Então, estes 13 mil meticais, que inicialmente eu queria destinar às mães, mas mediante a tragédia é tão pouco, que eu gostaria que estes 13 mil meticais se multiplicassem por 13 mil outra vez e 13 mil outra vez e infinitamente 13 mil. Que as pessoas aderissem e doassem também uma parte das suas poupanças. Não nos faz falta, acreditem. Quem tem fé, quem acredita em Deus, quem sabe que Deus abre caminhos, abre portas e é misericordioso, não teme doar uma parte daquilo que tem. Não teme. Então, através do Galhardo, o Galhardo Vaz Negro, que vocês todos conhecem, nós todos conhecemos, um ativista, um defensor dos direitos humanos, um poeta, um escritor, uma pessoa com uma integridade à prova de bala. Eu disse: Galhardo, vais-me fazer chegar esta quantia ao Ana Mola, ao representante do Ana Mola, ao presidente Venâncio, ou quem tu conseguires dentro do Ana Mola, e entregas. Porque a minha confiança no partido, nos dirigentes do partido, no presidente, na sua esposa, é ilimitada. Nunca duvidei da honestidade do presidente Venâncio Mondlane e jamais o ponho em causa. Portanto, diretamente, porque é importante para mim saber que a minha doação vai chegar às pessoas lá, na terra, no sítio que elas precisam, porque ele vai lá, ao recanto mais infinito. O presidente está lá com a esposa, e sei que eles vão fazer a diferença, entregar as ajudas que lhes são enviadas. Para todos vocês, que o futuro seja melhor do que o passado, em todos os aspectos. E despeço-me com um abraço, um beijo e tchau! Moçambique enfrenta cheias que deixaram milhares de famílias desalojadas e sem recursos. Em virtude aos desafios que o país vem enfrentando nos últimos dias, somos todos chamados a fazer a diferença. Junte-se à família Ana Mola e juntos ajudamos as vítimas que foram afetadas por esta calamidade através dos seguintes meios. Em Mola, digite asterisco 898 cardinal, tecla OK. De seguida, digite a opção 9, pagamentos. Escolha a opção 1, comerciante. Digite o ID do comerciante 82136. De seguida, digite o valor a contribuir. Introduza o conteúdo doação. Por fim, digite o seu PIN, seguido da tecla confirmar. Pode também fazer a sua contribuição pelo M-Pesa. Digite asterisco 150 cardinal, tecla de confirmar. De seguida, digite a opção 6, pagamentos. 7, código de serviço. Digite o código 902700. De seguida, digite a referência doação. De seguida, digite o valor. Por fim, digite o PIN, seguido da tecla confirmar. Um gesto
uma vida. Este país é nosso. Salve Moçambique! Moçambique. Este é um vídeo de empatia, de solidariedade, de generosidade. Depois de ver a live do presidente Venâncio e da sua esposa há 2 dias atrás, onde as vossas casas estavam completamente destruídas, os vossos bens completamente danificados, perguntei aonde é que eu posso ajudar. Esta é uma ajuda internacional, mas o sentimento, o amor, o respeito, o carinho, a integridade, a boa vontade não tem fronteiras. Então eu resolvi enviar para o presidente Venâncio Mondlane ou para o Anamola a quantia de 13.000 meticais para vos ajudar na reconstrução das vossas casas e na reconstrução da vossa vida. E quero deixar um apelo a toda a comunidade moçambicana e não só, a toda a comunidade internacional que esteja a ver este vídeo. Por favor, ajudem Moçambique, porque as condições das pessoas, dos moçambicanos em geral, estão completamente degradadas. As pessoas não têm aonde dormir, não sabem o que comer. Ponham-se na pele deles. Só por uns minutos. Coloquem-se na pele de quem chega à noite e não tem nem onde dormir, nem o que comer. Então, estes 13.000 meticais, que inicialmente eu queria destinar às mães, mas mediante a tragédia é tão pouco, que eu gostaria que estes 13.000 meticais se multiplicassem por 13.000 outra vez, e 13.000 outra vez, e infinitamente 13.000. Que as pessoas aderissem e doassem também uma parte das suas poupanças. Não nos faz falta, acreditem. Quem tem fé, quem acredita em Deus, quem sabe que Deus abre caminhos, abre portas e é misericordioso, não teme doar uma parte daquilo que tem. Não teme. Então, através do Galhardo, o Galhardo Vaz Negro, que vocês todos conhecem, nós todos conhecemos, um ativista, um defensor dos direitos humanos, um poeta, um escritor, uma pessoa com uma integridade à prova de bala. Eu disse: Galhardo, vais-me fazer chegar esta quantia ao Anamola, ao representante do Anamola, ao presidente Venâncio, ou quem tu conseguires dentro do Anamola, e entregas, porque a minha confiança no partido, nos dirigentes do partido, no presidente, na sua esposa, é ilimitada. Nunca duvidei da honestidade do presidente Venâncio Mondlane e jamais o ponho em causa. Portanto, diretamente, porque é importante para mim saber que a minha doação vai chegar às pessoas lá na terra, no sítio que elas precisam, porque ele vai lá, ao recanto mais infinito. O presidente está lá com a esposa, e sei que eles vão fazer a diferença, entregar as ajudas que lhes são enviadas. Para todos vocês, que o futuro seja melhor do que o passado, em todos os aspectos. E despeço-me com um abraço, um beijo e tchau!
Moçambique enfrenta cheias que deixaram milhares de famílias desalojadas e sem recursos. Em virtude aos desafios que o país vem enfrentando nos últimos dias, somos todos chamados a fazer a diferença. Junte-se à família Anamola e juntos ajudamos as vítimas que foram afetadas por esta calamidade através dos seguintes meios. Em Mola, digite asterisco 898 cardinal, tecla OK. De seguida, digite a opção 9, pagamentos. Escolha a opção 1, comerciante. Digite o ID do comerciante 82136. De seguida, digite o valor a contribuir. Introduza o conteúdo doação. Por fim, digite o seu PIN, seguido da tecla confirmar. Pode também fazer a sua contribuição pelo M-Pesa. Digite asterisco 150 cardinal, tecla de confirmar. De seguida, digite a opção 6, pagamentos. 7, código de serviço. Digite o código 902700. De seguida, digite a referência doação. De seguida, digite o valor. Por fim, digite o PIN, seguido da tecla confirmar. Um gesto, uma vida. Este país é nosso. Salve Moçambique! Moçambique enfrenta cheias que deixaram milhares de famílias desalojadas e sem recursos. Em virtude aos desafios que o país vem enfrentando nos últimos dias, somos todos chamados a fazer a diferença. Junte-se à família Anamola e juntos ajudamos as vítimas que foram afetadas por esta calamidade através dos seguintes meios. Em Mola, digite asterisco 898 cardinal, tecla OK. De seguida, digite a opção 9, pagamentos. Escolha a opção 1, comerciante. Digite o ID do comerciante 82136. De seguida, digite o valor a contribuir. Introduza o conteúdo doação. Por fim, digite o seu PIN, seguido da tecla confirmar. Pode também fazer a sua contribuição pelo M-Pesa. Digite asterisco 150 cardinal, tecla de confirmar. De seguida, digite a opção 6, pagamentos. 7, código de serviço. Digite o código 902700. De seguida, digite a referência doação. De seguida, digite o valor. Por fim, digite o PIN, seguido da tecla confirmar. Um gesto, uma vida. Este país é nosso. Salve Moçambique! Prezados amigos moçambicanos, amigos residentes na diáspora, Moçambique está a atravessar uma fase muito difícil por causa das cheias na região centro e sul do país. E o Partido Anamola está preocupado com esta situação, está a intervir nas comunidades, mas para tal precisamos do seu apoio. Por favor, use os nossos canais do partido, envie aquilo que puder para salvar vidas. Meu muito obrigado. Família, a solidariedade é isto. Cuidar de quem não pode beber de cedo. Estamos aqui com essas famílias que precisam do nosso apoio. Ajude-nos a ajudar esta família. Nós, a solidariedade do Anamola, estamos aqui para pedir apoio, para ajudarmos essas famílias, seja produtos, seja roupas, valores monetários. Qualquer ajuda mesmo é bem-vinda. Estamos aqui, obrigado. Olá pessoal, estamos aqui para pedir o vosso apoio para apoiar os nossos irmãos vítimas das inundações que afetam um pouco a zona sul do nosso país e pedimos o vosso apoio com vestuários, produtos alimentares, calçados e apoio em valores monetários. Podem enviar ou canalizar os vossos fundos para o número que vai passar aí no rodapé deste vídeo. Muito obrigado, estamos juntos.
eles precisam de todo tipo de apoio. Portanto, nós vimos cá pedir o apoio de cada um de vós para que estas famílias continuem a viver em condições dignas, para que tenham o básico, para que tenham o mínimo, enquanto esta situação das cheias continua, porque temos a previsão da situação agravar-se. Então, diante desta situação, estas famílias estão de mãos atadas, elas não têm para onde ir e o que fazer. Portanto, todo apoio é bem-vindo. Olá, família moçambicana, meu nome é Abdul Nariz. Sabemos que Moçambique está a atravessar um dos seus piores momentos por conta da cheia, por conta da calamidade. Venho por este meio exortar a você que é agente econômico, você que é empresário, a comunidade no geral, a classe dos enfermeiros, a solidarizarem-se com as famílias que estão a precisar neste momento. E Partido Anamola dispõe de meios no qual podem canalizar o vosso apoio, aproximando as nossas sedes ou a partir dos números disponibilizados. Muito obrigado. Contamos consigo. Muito bem. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Nós estamos agora em direto a partir da página oficial da Venâncio Molhado no Facebook. Também estamos no YouTube, estamos no Instagram e acredito também que estamos no TikTok. Creio eu. Então, caros amigos, você já está ligado à nossa live neste momento? Então, se você já está ligado à nossa live, primeiro, como a gente sempre faz, diga-me como é que está a luz, diga-me como é que está a voz, diga-me como é que está a qualidade desta imagem. Esta imagem está a chegar a si de forma tranquila, perfeita, agradável, ou há alguma coisa que achas que a nossa produção deve ajustar? Este é o primeiro ponto que a gente sempre faz. Se você acha que há alguma coisa a ajustar nesta imagem, então manda mensagens ali para a nossa produção, que a nossa produção já vai verificar. Som, luz, tudo bem? Está tudo perfeito? Manda mensagem. Mas você que também está a mandar mensagens agora, antes disso, partilha esta live para 30 pessoas. Partilha esta live para 30 amigos. Partilha esta live para 30 colegas. Partilha esta live para 30 vizinhos. Partilha esta live para 30 compatriotas, partilha esta live para 30 grupos, partilha esta live para 30 e-mails, partilha esta live para 30 páginas, partilha esta live para 30 canais do WhatsApp e por aí fora. Vai partilhando. E não se esqueçam, nós temos agora um novo compromisso, que é para recomendar a nossa página, porque eu já tinha dito que nós, neste momento, vai começar uma fase extremamente aguerrida, uma fase extremamente sensível, porque estamos nos aproximando cada vez mais aos momentos eleitorais e vocês sabem, a tensão sobe quando é assim, e uma das coisas que tem acontecido é o ataque às nossas plataformas digitais, que neste momento, graças a Deus, são as plataformas digitais mais assistidas, mais atraentes e mais preferidas pela nossa população sobre matéria política, sobre matéria social. Então, esta é a grande arma que eu e tu temos para podermos comunicar, para podermos, digamos, continuar esta luta para a libertação de Moçambique. Então, você deve, naturalmente, partilhar, recomendar a página. Bom, como sempre, que o Senhor possa abençoar esta emissão, esta edição, e possa abençoar tudo aquilo que está assistindo esta live. Mas, acima de tudo, que o Senhor possa trazer conforto a todas as famílias que perderam os seus parentes, todas as famílias que estão desamparadas, que têm pessoas perdidas, desaparecidas, a todo o povo moçambicano. Que aquela luz que eu sempre falo, que ela está cada vez mais próxima, que ela ilumine de fato e traga glória para Moçambique e torne Moçambique de fato uma grande nação. Porque isso é profético, isso é irreversível. Vai acontecer. Amém. Bom, meus amigos, então nós vamos iniciar a nossa live de hoje. E, como sempre, vamos começar com um ponto prévio. Passa já a vinheta do ponto prévio. Nós voltamos num piscar de olhos para começarmos a nossa live hoje. É já. Até já.
Ok, então, nosso ponto prévio hoje começa por uma coisa muito simples. Nós fomos acompanhando os comentários, os e-mails, fomos ouvindo as pessoas na rua, amigos, chamadas que recebemos, críticas que recebemos, e muita gente a dizer que nós queremos ajudar o povo por via do Partido Anamola. E nós tínhamos decidido que nós não havíamos de colocar as nossas contas bancárias, nem as nossas contas móveis, nem as contas digitais, mas que havíamos de canalizar tudo, e nós até tínhamos feito uma recomendação que era para passar para as contas do INGD. Nós fizemos isso por escrito, mas estamos a receber muitas mensagens a dizerem categoricamente que dê-nos as contas da Anamola, porque nós queremos ajudar por via da Anamola. Vendo o trabalho que a Anamola está fazendo no terreno, o nível, digamos, de interação, de amor transmitido para a população que está sofrendo, o nível de amor, de abraço, de calor, da integridade do nosso trabalho, temos muitas pessoas, dezenas e centenas de chamadas que nós recebemos a dizer que indiquem-nos os meios da Anamola, porque nós queremos usar o Anamola para alcançar aqueles que são necessitados. E nós agora estamos a fazer exatamente isso. Portanto, todos os membros do Partido Anamola, devem, neste momento, para além das suas cotas, usarem estas contas que vão passar agora na tela, para canalizar ajuda adicional a propósito desta tragédia. Portanto, os membros da Anamola passem ajuda financeira adicional para essas contas. Simpatizantes da Anamola também podem usar estas contas que estão aí na tela. Portanto, vocês têm aí a conta bancária do BIM, que tem aí, portanto, a conta tem um NIB, tem um IBAN, tem um SWIFT Code. Temos aí também os códigos de serviço do M-Pesa e temos o código de serviço do Imola. Está aí na sua tela que você está a acompanhar. No Imola, vem um termo que é o código de comerciante. Não somos propriamente comerciantes, mas é a designação que o Imola adotou para os códigos de serviço. Portanto, usa o código de serviço, está aí, e usa também a conta o código de serviço para o código do comerciante para o Imola e usa o código de serviço para o M-Pesa. Portanto, canalize os teus apoios. Acho que vocês viram, há uma senhora portuguesa que quis apoiar e canalizou o dinheiro para o nosso amigo, como é que ele se chama mesmo? O nosso amigo é o Galhardo Vaz, que é o nosso amigo escritor, é membro da Anamola, é um dos colaboradores da Anamola também, sobretudo na área da redação, que recebeu uma chamada de uma senhora portuguesa e essa senhora dizia que queria passar aquele dinheiro diretamente para o presidente Venâncio. E eu indiquei hoje que, ao invés de passar para mim em particular, que transferisse esse dinheiro exatamente para a conta do partido Anamola. E esse dinheiro que ela fez a transferência já está na conta da Anamola e já amanhã, esse valor vai ser utilizado justamente para... já amanhã esse dinheiro vai ser usado para as equipes que vão sair para o terreno para poder ajudar, não é? Caros amigos, e está aí, está a passar aí, acho que estão a ver aí um bocadinho, está passando aí uma parte do vídeo, mas penso que logo no início dessa chamada passou. Portanto, nós neste momento fomos forçados para indicar as nossas contas. Mas também queria aqui aproveitar já agora, não sei se a minha produção está preparada para isto, nós temos muitos membros, pessoas que têm um cartão da Anamola. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que não se esqueçam, não é só pagar a cota, a joia e pagar o cartão. É preciso continuarmos a contribuir mensalmente com as cotas. Então, queria chamar a atenção, sobretudo neste momento em que nós nos encontramos, todos os membros da Anamola que têm cartão, por favor, paguem as suas cotas. Nós temos aí alguma vinheta, alguma coisa sobre isso, sobre as cotas? Não, não produzimos nada. Temos alguma coisa sobre isso? Como? Tá bem, então amanhã vai passar um vídeo sobre as cotas, mas queria aproveitar agora a dizer, você que é membro da Anamola, por favor, paga a sua cota. Paga a sua cota, porque é exatamente
desses valores que nós vamos utilizar para as fases que vêm a seguir. As fases que vêm a seguir são muito difíceis, meus irmãos. Vocês vão ver hoje, pelas imagens que vamos partilhar, as fases que vêm a seguir são muito difíceis, não é? Ainda não é o pior. Nós agora estamos com a situação de pessoas desaparecidas que aos poucos está-se a encontrar corpos a flutuar sem vida. Vamos ver isso daqui a pouco. Temos muita gente desaparecida, temos muitas pessoas que se encontram neste momento ainda em perigo de vida, portanto, ainda há pessoas neste momento, sobretudo em Chokwe, Xelembene, pessoas em Guijá, que ainda se encontram em perigo de vida. Portanto, vem uma fase da busca das pessoas desaparecidas, fase das limpezas, a fase da fome extrema que há de vir, recuperação dos campos, reconstrução das casas. Portanto, vem uma fase que ainda vamos precisar de continuar a trabalhar muito arduamente, mesmo que o sol esteja a brilhar, mesmo que os caudais baixem, mas o trabalho vai ser árduo. Então, por isso estamos a dizer, você, membro da Anamola, por favor, neste momento, se ainda não fez o pagamento da sua cota, façam já, agora. Pega o seu telefone e faz o pagamento da sua cota exatamente neste momento, neste exato momento. Caros amigos, o Partido Anamola está envolvido em várias ações, por isso que estamos a ser também, em certa medida, também perseguidos. Mas era bom, nós não estamos a fazer isto por algum tipo de show-off, mas estamos a fazer isto exatamente para inspirar as pessoas, para servir de inspiração para que as pessoas possam seguir o mesmo exemplo. Então, vamos aí passar. Eu acho que o primeiro sítio que nós estivemos presentes foi Mafalala, não é? Portanto, estivemos em Mafalala, aqui estão umas imagens de Mafalala. Em Mafalala nós estivemos, bom, aqui, caros os espectadores, internautas, eu penso que são 3 bairros, né? Porque eu estou a ver o Lene também. Aí onde tem esse esverdeado, na verdade, isso é o Lene. Isso não é bem Mafalala. Essa imagem é do Lene, não é? Essa imagem é do Lene. A primeira imagem é que é Mafalala, mas a segunda imagem e a terceira é do Lene. É de Ulene, né? Mas nós estivemos em Mafalala. Não tem imagem da Mafalala, né? Não tem imagem da Mafalala. Essas deviam ser as primeiras imagens. Não temos imagens da Mafalala. As primeiras imagens foram nós estivemos. Mafalala, ok. Nós estivemos em Mafalala, onde prestamos ajuda a várias famílias. Foi a primeira ação que nós tivemos. Depois é que fomos exatamente para aqui onde já vou mostrar nesta tela. Fomos a Ulene. E Ulene, nós também estivemos lá, prestamos assistência. Muitas famílias foram recolhidas, muitas famílias foram levadas para os centros de acolhimento. Em Ulene, nós já tínhamos falado do episódio que nós tivemos em Ulene, em que na escola primária de Laulane, onde as pessoas do Ulene foram transportadas para lá, tivemos o episódio com a diretora distrital de Educação e Cultura, a senhora Coleta, acho que é isso, Coleta Simango, em que expulsou pessoas que nós tínhamos levado exatamente para a escola primária de Laulane. Mas também nós estivemos numa outra zona que é em Kobe. Portanto, estivemos em Kobe, aqui estão as imagens de Kobe, onde nós fomos prestar assistência, portanto, não só convencer as pessoas a sair dos locais de risco, dar o conforto, dar o abraço, mas também levar as pessoas a levar alimentos, questões básicas para aqueles que estavam a sofrer. Mas também nós, na nossa sede nacional, na sede provincial, é isso que eu queria dizer, aí está a nossa sede provincial da província de Maputo, acolhemos 20 famílias e essas famílias foram alimentadas, estão sendo cuidadas pelo Partido Anamola e inclusivamente essas mesmas famílias tiveram atendimento médico, porque algumas delas estão numa situação de, digamos assim, de fragilidade da sua própria saúde. Também nós estivemos também em Manhissa, né? Fomos até Manhissa e o primeiro ponto que nós fomos em Manhissa foi exatamente na Igreja Batista da Manhissa, onde nós fomos prestar assistência. Aproveitamos agora também mandar uma vénia, um abraço forte para o pastor Luís Manhissa, que nos recebeu generosamente lá. E oramos com o pastor Manhissa, oramos também com toda a população que estava lá.
era muita gente, mais de 100 pessoas que se encontram nesta igreja. Deixamos uma ajuda bem substancial na igreja Batista da Manhissa. Estivemos também no ponto, se calhar, mais mediático, foi exatamente na escola primária 3 de fevereiro. Hoje sabemos que 3 de fevereiro, definitivamente, a estrada cortou-se em definitivo. Está mesmo o isolamento entre 3 de fevereiro e Coloane está de forma consumada. Infelizmente, na escola primária 3 de fevereiro, vimos umas denúncias, infelizmente, sobre a escola primária 3 de fevereiro, que haviam a tentativa de desviar os bens que nós tínhamos levado para lá para ajudar essas famílias, e isso é extremamente negativo. Não fomos nós pessoalmente a nível central, mas tivemos equipas nossas em Belém Macia. Muita gente, foram dezenas de famílias foram acolhidas, portanto, em Belém Macia, pelo Ana Mola, deu assistência, estão a ver aqui, assistência alimentar, e acolhimento, por aí fora. Também, em Mulutana, nós temos, se calhar, deve ser o maior centro que foi montado exatamente por Ana Mola, em Mulutana, onde nós temos quase que 200 famílias em Mulutana. Não temos imagens de Mulutana? Devíamos ter. Portanto, em Mulutana, estamos a falar da província de Maputo. Em Mulutana, nós temos lá quase 200 pessoas em Mulutana. Também Marraquém também nós demos assistência à província em Marraquém, portanto houve um apoio muito grande em Marraquém. Mas antes de mais, eu queria parabenizar, felicitar a direção de saúde da Matola, porque foram visitar o nosso centro em Mulutana, que tem mais de 100 pessoas, e neste centro de Mulutana, a Direção Distrital de Saúde, que é este que está a passar agora, a Direção Distrital de Saúde foi inspecionar, em termos de limpeza, casa de banhos, condições de saúde, e felizmente eles não viram nada de errado neste centro e ainda fizeram uma promessa, esta que eu aproveito para felicitar essa direção, em que vai se levar redes mosquiteiras para este centro montado pela Ana Mola. Portanto, se nós juntarmos o centro da Ana Mola em Mulutana, a sede provincial de Maputo, província, o acolhimento feito em Belém Macia, na cidade de Xaxai, em Choque, que é a casa do próprio coordenador, nós, neste momento, podemos dizer que Ana Mola, nos centros de acolhimento montados pela Ana Mola, temos aproximadamente 700 pessoas sobre a nossa responsabilidade. Esta que é, digamos, o resumo do número de pessoas que estão sob a responsabilidade direta do Ana Mola em Maputo província, Maputo cidade e também em Gaza, basicamente. Bom, caros amigos, para além disso, o que é que nós temos mais? Nós temos a outra rubrica. Vamos agora ver a questão das denúncias que temos para apresentar hoje. Passe já a vinheta das denúncias e num abrir e fechar de olhos nós estamos de volta. Até já. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria. Estamos a devastar o país, desertificando. Bom, caros amigos, nós agora estamos na rubrica das denúncias. Temos recebido várias denúncias sobre o que realmente está a acontecer durante este período. A primeira denúncia, e graças a Deus com imagens, não é uma denúncia ocasional, é exatamente a politização e a partidarização que está a acontecer da ajuda. Nós temos pessoas que querem apoiar, temos pessoas que querem ajudar, estão a ser impedidas de prestar ajuda porque há um certo partido que quer buscar todo o protagonismo para si e impede pessoas que têm dias sem comer, pessoas que estão há dias, digamos assim, desnutridas e rejeitam, impedem, ameaçam pessoas para não ajudar. Vamos passar um pequeno vídeo em Gaza, Choque.
só para nós vermos. Aqui está um vídeo elucidativo. É uma pena que não se pôs a legenda destas senhoras. Vamos ouvir um pouco. Lana leshakelana leswi mi swi vonaka n'wina va le bre va nyika swakudya Está a dizer que receberam ordens que não podiam dar a comida. Mas pode passar, continua o vídeo, continua o vídeo. Espero que estejam a ouvir também em casa a minha voz. Estou a tentar traduzir. Está a dizer que estão há dias sem comer. Há ordens expressas, estas ordens superiores, para não dar comida. Estão há dias com fome, sem comer. Tem crianças desnutridas, com fome. Mas há grupos que recebem ordens superiores para não dar comida. Está aqui o homem, está a tentar, digamos, de forma, furtiva, dar um apoio às pessoas. Está ali a tentar dar o apoio, o jovem sensível com a situação. E isto é uma amostra só do que está acontecendo neste país. É uma amostra. É uma amostra. É exatamente isto. A impedir que as pessoas possam dar o seu apoio. A condicionar o apoio, que o apoio tem que passar por um certo partido, por uma certa autoridade. Numa altura de tragédia nacional, está-se a condicionar que essa ajuda tem que passar por nós. Se não for por nós, não se dá essa ajuda. Bom, caros amigos, então é assim. É uma tristeza. É exatamente também o que aconteceu. Mesmo na cidade de Maputo. Nós fomos para, conforme eu vos disse aqui, falei disto na live passada, Escola Primária de Laulane, porque o Ana Mola levou famílias para lá, as famílias foram expulsas. Levamos as famílias para Imaculada, também foram perseguidas na Imaculada. Levamos famílias para a igreja que se encontra próximo da ponte dali do Esquelene, também foram perseguidas. Eu pessoalmente falei com o homem, o representante da Secretaria do Bairro de Mavalane, que eu lhe disse que é ridículo o que ele estava a fazer. Portanto, as pessoas têm livre circulação. Estamos numa altura da tragédia. O próprio governo não tem capacidade, está mais do que provado, não tem capacidade de responder a esta tragédia e está a fazer um bloqueio à solidariedade nacional. Está a querer puxar tudo para um partido que já provou que durante 50 anos foi totalmente incapaz, foi totalmente incompetente, foi totalmente descuidado. E essa tragédia já explicamos aqui tecnicamente que a culpa fundamental desta tragédia foi exatamente o governo da Frelimo. Portanto, nós temos neste momento um desastre. Temos cheias, mas o maior desastre que este país tem é o Partido Frelimo. Esse é o maior desastre de toda a história deste país. E nós também ainda temos mais. Temos a situação da perseguição política neste país. Hoje, tivemos uma situação extremamente triste. Uma situação extremamente triste. Na nossa sede, a Namola, onde nós nos encontramos agora. Se calhar até estejam lá fora também. Podem mostrar a imagem da nossa sede. Fomos perseguidos. Portanto, aquelas viaturas que a Cernic gosta de usar. Raum, Démio. Portanto, um Mazda Démio com uma matrícula falsa. Perseguiu hoje os carros que estavam a levar alimentos para Mulutana na Matola. Interpelou um carro e levaram o carro para a esquadra. Qual foi das esquadras? Foi? Portanto, levaram o carro para a 7ª esquadra a exigir credenciais para dar ajuda às pessoas. As pessoas estão a morrer de fome. Dizem, onde é que está a credencial? A exigir os nomes das pessoas do Ana Mola que estão a coordenar a ajuda. Por que precisam dos nomes? E levaram o carro da ajuda para a esquadra. E vejam só. Levaram o carro da ajuda, levaram o motorista, quiseram lhe arrancar o telefone,
Levaram a nossa diretora financeira também para a esquadra que estava no outro carro, a fazer interrogatórios sem sentido absolutamente nenhum. Seguiram os carros, mesmo depois de terem prestado ajuda, seguiram esses mesmos, foram para a casa da nossa tesoureira, ainda esta noite, faz mais ou menos 1h30, foram lá para procurar saber onde é que ela estava, andam à procura dos nossos membros, estão a impedir, estão a perseguir os nossos membros, não é? É isto que está a acontecer, perseguição, quer dizer, tudo isto porque Ana Mola simplesmente está a conseguir prestar ajuda de acordo com as necessidades das pessoas. Porque Ana Mola está no terreno. Ana Mola está a dar assistência. Ana Mola está a dar apoio. Ana Mola está a fazer sentir no coração das pessoas. E eles sabem claramente. O problema não é nosso. Se o povo está-vos a uelar, se o povo está a rejeitar o Partido Frelimo, está a sair as pedradas em tudo que é lugar, é exatamente porque o povo está desiludido com 50 anos de uma gestão desastrosa. As pessoas sabem que o pior desastre, a pior tragédia, mais do que o desastre natural, é o desastre político da governação da Frelimo. Então, não é exatamente quererem se escudar, quererem se esconder por detrás do Ana Mola. Portanto, isto está a acontecer, a perseguição política. Né? O secretário-geral do nosso partido, penso que deu uma conferência, fez uma live hoje, e penso que hoje deve estar a falar para um canal de televisão. Estou na província da Zambésia. Já começaram a assassinar os nossos coordenadores. Portanto, já assassinaram 2 coordenadores nossos na província da Zambésia, coordenadores distritais. A tiro. Foram 3 tiros colocados sobre eles. Portanto, já começam a assassinar os nossos coordenadores. Perseguem as pessoas da Ana Mola que estão a fazer assistência, que estão a acolher as pessoas, estão a salvar vidas. Estão a perseguir. Não é? Isto é realmente uma coisa muito trágica, não é? Mas também eu queria que, já agora, mudar um bocadinho de tema, queria falar um bocadinho sobre este assassinato que foi perpetrado contra o CEO do BCI, o Pedro Ferraz. Portanto, o CEO do BCI, penso que toda a gente já está informada o suficiente sobre isto, que foi encontrado com facadas insistentes ou sequenciadas no coração, nas costas, nas pernas, e que depois a própria Cernic tirou, digamos, a versão de que aquilo foi um suicídio. Quer dizer, um suicídio feito com base, primeiro, numa substância tóxica, que foi tomar Ratex. Depois de tomar Ratex, o mesmo indivíduo ainda se esfaqueou várias vezes no coração, e ainda conseguiu fazer algo acrobático, puxar a sua mão e se esfaquear com tanta eficiência nas costas, né? Então essa que era a versão da Cernic. Mas, graças a Deus, felizmente, há um estudo que foi partilhado, penso que ainda foi esta manhã, o estudo que foi partilhado esta manhã, que é um estudo de uma análise criminalística, penso que é assim como se diz, e esse estudo, esse relatório de análise forense, tirou algumas conclusões interessantes, e uma das conclusões dessa análise forense é que definitivamente não foi um suicídio. Está provado, não foi um suicídio. Isto foi um assassinato, foi um homicídio. Lógico que este relatório recomenda que se faça uma investigação mais aprofundada, uma pesquisa mais aprofundada, porque a justificação usada pelo Cernic, do ponto de vista anatômico, né, e do ponto de vista motor, né, do corpo humano, é impossível que aquele tipo de movimentos fossem feitos, a não ser que fosse um acrobata. Mas se fosse um acrobata ou um contorcionista, mas estaria a fazer, digamos assim, uma performance para diversão, não estaria a assassinar-se, né? Ninguém faz contorcionismo para se assassinar, portanto isso seria inédito. É inédito. Eu acho que o Guinness Book ainda não tem esse recorde até hoje. Um homem que se matou com base no contorcionismo ou na acrobacia. Quer dizer, ainda não ouvimos falar sobre isso. Não existe. Não existe. Então, graças a Deus, este estudo demonstra que, afinal de contas, há uma lebre na cartola, que é preciso tirar essa lebre da cartola. E a grande questão que se coloca aqui com este CEO, o CEO do BCI, é que isto tem história em Moçambique. Isto tem história. Portanto, este português foi assassinado agora.
e a Cernica tentar encobrir isto. Isto nota-se claramente que é mais um trabalho encomendado. E existem as autoridades policiais envolvidas nisto. Existem pessoas de alto escalão das autoridades das Forças de Defesa e Segurança envolvidas nisto. A alta política está envolvida nisto. E isto faz-me recordar que não é o primeiro caso de um bancário português que é assassinado em Moçambique. Penso que foi na década de 90. Por acaso, eu também sou funcionário bancário, por acaso. Na década de 90 foi assassinado o Lima Félix. O Lima Félix. E sempre em circunstâncias em que o banco se encontra sempre em situações de imparidade, isto é, sempre com créditos mal parados, polêmicos, em situação, digamos assim, muito problemática de financiamentos concedidos, não é? Então, temos aí uma imagem já da década de 90 do assassinato de Lima Félix, um português que era, digamos, o administrador delegado daquilo que é hoje o BIM, não é? Na altura era o famoso BCM, não é? E ainda falando na área bancária, temos o caso também do Siba Macuacua, né? Passam 24 anos deste bancário, que foi enviado pelo Banco de Moçambique, que era para ir fazer um trabalho na altura do Banco Austral, foi assassinado. Hoje fazem 24 anos sem justiça. 24 anos sem justiça. Mas ainda para falar em cidadãos de origem portuguesa, temos o famoso caso do Américo Sebastião. Temos o famoso caso do Américo Sebastião, que em 2016 ele foi assassinado, desapareceu, foi sequestrado, assassinado, e que até hoje também não há justificação, não há nenhum passo que tenha sido dado na pesquisa deste crime. E este caso do Américo Sebastião, para as pessoas se lembrarem, foi o caso que até embaraçou o ex-presidente Filipe Jacinto Nyusi na RTP, em que teve numa entrevista na RTP, que foi questionado o caso do Américo Sebastião, que ele não conseguiu responder e até ficou nervoso. Também temos o caso mais recente, penso que foi em 2025, o José Pedro Alves da Silva, que é um empresário português jovem, português, que também foi assassinado a tiro. Então, a minha grande questão que eu coloco aqui é que relembro muito bem que depois das nossas eleições, deixa-me só olhar para esta câmara aqui, lembro-me que depois das nossas eleições, que foram eleições fraudulentas, comprovadas pela Missão de Observação da União Europeia, pela Commonwealth e por outros vários observadores, foi a primeira vez na história em Moçambique, ou nas relações entre Moçambique e Portugal, foi a primeira vez que o Parlamento português aprova uma resolução que aconselha o seu governo a não reconhecer os resultados eleitorais de Moçambique. Foi algo inédito na história. Isso foi feito pelo Parlamento português. Foi por isso que nem o presidente da República Portuguesa, nem o primeiro-ministro português não esteve na tomada de posse do governo ilegítimo, do presidente da UIR, em 15 de janeiro de 2025. Portanto, não estiveram presentes, porque havia, de fato, esta percepção do povo português e do Parlamento português que houve uma eleição fraudulenta em Moçambique, seguida de um crime digno do Tribunal Penal Internacional, centenas e centenas de pessoas que foram assassinadas por terem gritado liberdade, por terem exigido liberdade, digamos, a verdade eleitoral. Exatamente por causa disso é que o governo português não se fez presente, tirando o ministro dos Negócios Estrangeiros, mas ao mais alto nível, não se fez presente na tomada de posse. E então, foi exatamente por isso que nós estávamos esperançados que Portugal seria coerente nas posições que estava a assumir em relação à fraude eleitoral e aos crimes, ao terrorismo de Estado que foi praticado em Moçambique em 2024. Mas, infelizmente, o governo português, muito recentemente, recebeu com pompa e circunstância o presidente ilegítimo, o presidente da UIR, em Portugal. Com pompa e circunstância. Quer dizer, passando uma borracha por cima de todas as mortes que aconteceram em Moçambique,
toda a fraude que comprovada que ocorreu em Moçambique e comprovada por uma instituição europeia, da observação europeia. Então, exatamente, se calhar, e agora, está aqui um caso em que um alto funcionário da Caixa Geral de Depósito é assassinado em Moçambique e o próprio governo de Moçambique à procura de encobrir esse crime. Quer dizer, parece que o cheque, nesse encontro pomposo, parece que não foi suficiente para garantir segurança aos empresários portugueses em Moçambique. Então, eu penso que também é importante. Agora, esta mensagem, que não sei se vai ser polêmico ou não, mas recebam como quiser. Vocês sabem que agora Portugal vai para a segunda volta, não é? Das eleições presidenciais. E eu acho que, em face disto, o povo português deve refletir muito bem. Que é em Portugal que possa garantir realmente segurança nacional e segurança aos particulares. Quem é que tem coragem, quem é que tem capacidade, quem é que tem estofo e integridade para o fazer. Eu penso que isto é um assunto triste que aconteceu com este cidadão português, este empresário português, este bancário português, mas é momento para refletir nas relações entre Portugal e Moçambique. Que tipo de relações é que Portugal pretende ter com Moçambique? Sabendo que tem um governo gangster. Tem um governo em Moçambique que está instalado, que é um governo de uma verdadeira quadrilha. Um governo que é controlado pelo crime organizado. Um governo que tem uma indústria de raptos, uma indústria criminosa florescente. Então, deve pensar o governo português, deve pensar o povo português, que tipo de relações quer manter com Moçambique. E que tipo de pessoa é que deve representar o Portugal para garantir essa segurança aos empresários. Aqui se fica a minha mensagem para o governo português. Eu não sou português, mas nada me impede também de passar uma mensagem, uma reflexão antes de ir à votação na segunda volta. Bom, caros amigos, também nós temos aqui, para além destas questões que levantamos aqui, o nosso país de fato está sendo gerido de uma maneira atabalhoada. Nós na semana passada fizemos uma análise de quais são as razões, o que levou a estas cheias, esta tragédia que nós tivemos hoje. E mostramos claramente, tecnicamente, com fatos, com números, que o governo de Moçambique foi o principal culpado pela tragédia. Pela falta de quê? Primeiro, por não ter usado os dados da previsão climática que o próprio governo tinha. Não ter agido atempadamente de acordo com as informações da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e também do Instituto Nacional de Meteorologia. Não fizeram nada com essa informação. Por não ter criado um plano de contingência com base nessa informação que tinham. Por não ter usado a informação da previsão climática dos países vizinhos que têm barragens a montante, que essas barragens já estavam quase a atingir a capacidade máxima a partir de agosto. Por não ter mobilizado meios aéreos, aquáticos, terrestres para fazer face à tragédia iminente. Por não ter mobilizado profissionais de saúde para estarem em prontidão, por não ter mobilizado as forças de defesa e segurança, por não ter mobilizado voluntários. Portanto, todo este pacote é exatamente da responsabilidade exclusiva deste governo. E não fizeram nada, estiveram nas farras, estiveram a viajar, estiveram numa boa, a passar a luxúria fora de Moçambique, enquanto o seu povo estava aqui mergulhado, a afogar-se todo nas cheias. Este foi falado na semana passada e não vale a pena voltar a repetir. Agora temos também mais uma prova de que está sendo feita uma gestão do país maguender. Quer dizer, há pouco tempo, o governo emite um decreto a dizer que é o governo de Moçambique que teria exclusividade de importação do arroz e do trigo. Vamos só virar para aquela câmara ali. Portanto, diz que teria a exclusividade de importação do arroz e do trigo. Porque a autoridade da concorrência emitiu um parecer técnico contrário e olha o que o governo fez. Olha para isto. Agora dizem que não. Já querem fazer o pré-registro dos importadores do arroz e do trigo. Quer dizer, isto realmente é uma vergonha.
Este país, de fato, eu volto a repetir, se há uma tragédia que aconteceu neste país, que é a pior tragédia, essa tragédia chama-se Frelimo. Essa é a pior tragédia deste país. Essa é a pior peste que este país teve, pior que a Covid-19, pior que todas as outras pestes que nós já tivemos. Né? Ainda por falar nisto, da gestão atabalhoada, corrupta, de qualquer maneira, ainda tivemos em 2016, penso eu, estamos a dizer que a Boane agora está isolado. O distrito de Boane está isolado. Não se consegue ir a Boane. Há gente em Boane que ainda está em cima das árvores. Há gente em Boane que ainda se encontra, digamos assim, desaparecida. Há gente em Boane que está por cima dos telhados. Há gente em Boane que está isolada do resto do país. E a única forma de lá chegar são barcos. A pergunta é, onde é que estão as pontes metálicas aéreas? Que em 2016, mostra-me a imagem de novo, em 2016 gastou-se 11 milhões de dólares para as pontes aéreas, que era exatamente para as estradas cortadas, para as pontes que caíam. Estas pontes aéreas seriam a alternativa. Onde é que estão as pontes aéreas? E é verdade que vi uma reportagem feita por uma televisão nacional, que por acaso aproveito de felicitar essa televisão, porque fez aquilo que é jornalismo investigativo, que começou exatamente em Boane, na província de Maputo, a perguntar, afinal as pontes estão aonde? E a começar lá em Maputo, o antigo o governador da província, que agora é presidente do município, da Matola, a dizer que as pontes estavam a caminho. Não sabemos de onde. Perguntou-se ao INGD, portanto, o SENOI, né, que é o organismo operativo destas... Perguntou-se lá ao vice-chefe do SENOI, disse que as pontes tinham sido transferidas para a zona centro e norte. Foi-se à zona centro, perguntou-se ao diretor regional do INGD, disse que as pontes tinham sido transferidas para o norte. Fosse para o norte disseram que as pontes estão a ir para Maputo. Então, desapareceu. Mais um exemplo de que a culpa morre solteira. E o bolso morre cheio de alguns. E o país à deriva. Governação magoendere, em suma. E assim está. Lá vai, numa boa. O dinheiro entrou no bolso, na conta de alguém, está em Dubai a divertir-se, farras, a praticar o marranzismo, a praticar o catorzismo e também a difundir a cultura do sugadedismo, sugadetes, com dinheiro do povo e o povo a sofrer. Há pouco tempo, temos ali, cortou-se a estrada entre 3 de fevereiro e Nkoloane. Exatamente ali onde essas pontes podiam ser usadas exatamente para fazer a travessia de comida, de bens, de pessoas, porque neste momento os meios aéreos basicamente estão concentrados para apoiar Chinavan, onde nós vimos maior concentração de meios aéreos, na província de Gaza, são totalmente perdidos. Os Chokwe's são totalmente perdidos. Chilembene, terra do presidente Zamora, vão morrer pessoas, muitos mortos, corpos a flutuar. Guijá teve um pouco de apoio, dizem que a governadora é de Guijá. Mas está aí, Chaimite, perdidos, mais de 2.000 famílias. E um helicópterozinho pequenino. E que a própria governadora também quer apanhar boleia. E depois, como ela é avantajada, já não fica espaço para mais ninguém. É esse helicópterozinho que vai salvar 2.000, 3.000 pessoas que estão perdidas. Quer dizer, estamos aqui a brincar ou quê? Isto é uma brincadeira de muito mau gosto. Então, isto é que é exatamente a desgraça que nós temos aqui. Desvio de fundo. O país recebeu em 50 anos 5 bilhões de dólares, que era para aplicar exatamente na questão das mudanças climáticas, saneamento, essas histórias todas ligadas às cheias, combate às cheias. Este dinheiro todo, a maior parte dele,
acabou nos bolsos. São os tais que trabalham não para o povo, mas trabalham para o bolso. São os tais, os grandes promotores da cultura. Aí está o helicópterozinho que vai salvar 3.000 pessoas que estão em Chaimite. Assim. Ainda a governadora também entra ali. Ela também quer ficar, quer apanhar bulé. Acho que o sonho dela desde criança é andar no stand-a-moia. Então está ali, também entra. Diz que eu também quero estar na bulé. Ocupou o lugar de alguém que devia ser salvo, só porque quer passear. Bom, caros amigos, também estamos a receber denúncias que continuam as cobranças ilícitas. As cobranças ilícitas. E temos vídeos aí a mostrar pessoas em Chinavan, Boane, estão a ser cobrados valores para serem salvos, para serem resgatados. Nós fomos, por acaso, o primeiro partido que denunciou isso, fomos nós. Bom, vimos também com outro partido que diz que tem 60 anos de existência. Depois seguiu o nosso exemplo, emitiu um comunicado. É bom, também está de parabéns, mas fomos nós os primeiros a, digamos, a denunciar as cobranças ilícitas, a repudiar as cobranças ilícitas, não é? Então é isso, caros amigos. Então, feito isto, o que é que nós temos? Qual é que é a mensagem hoje que nós vamos dar em relação a tudo quanto foi falado? Primeiro, queria dizer que nós temos que nos preparar porque vem um momento difícil. Mesmo que o caudal das águas baixe, nós temos reconstrução, campos destruídos, casas destruídas, temos escolas destruídas, temos hospitais destruídos, fontes de água, dizem que são mais ou menos 120 pontos de abastecimento de água destruídos. Então temos muito trabalho. Daí que queríamos voltar a passar o flyer com as contas bancárias da Anamola para aqueles que insistem e dizem a Anamola não deve parar, deve continuar a fazer esse trabalho. Apesar de toda a perseguição, todos os fuzilamentos estão a ser feitos, hoje estou a falar, estão a se perseguir o pessoal que está na coordenação destas operações nossas. Tens aqui as contas da Anamola, conta bancária, tem o código comercial do Imola, o código de serviço do M-Pesa. Portanto, estes e-mails que temos recebido, como canalizar ajuda estão aqui, pelo menos ajuda financeira. Agora, ajuda material, podem mandar para a nossa sede nacional, podem mandar para as nossas coordenações políticas, porque há muito trabalho que vem à frente. Os próximos tempos vão ser de trabalho árduo, trabalho bastante pesado. Então, nós vamos precisar de fazer isso. Eu não sei, agora nós vamos para as palavras finais, considerações finais. Temos um vídeo que vamos mostrar o que está a acontecer um pouco para as zonas afetadas. Em Chope, Xilembene, vamos em Chaimite. Vejam o que está a acontecer. E isto é uma informação que não está sendo devidamente passada. É uma informação que não está sendo devidamente divulgada. Nós temos muitos irmãos desaparecidos, muitos corpos que começam a aparecer, a flutuar. Temos muitos óbitos que não estão a ser anunciados. Nós temos aqui, por exemplo, este vídeo que mostra uma canoa a transportar corpos que estavam a flutuar. Aqui houve um pedido para que as imagens não fossem muito explícitas, porque os corpos estavam em decomposição muito acentuada. Não é? Este vídeo mostra pessoas a serem transportadas por esta canoa. Vimos também notícias que uma família que perdeu 10 filhos foram embora nestas zonas. Temos este outro vídeo que mostra que nem sequer um funeral digno está-se a dar às pessoas. Então, olha para aquilo. Portanto, está-se a fazer um enterro na berma da estrada. A situação é dramática. Portanto, há muitos corpos sem vida. Portanto, esta que é a grande questão que estamos a debater com ela agora. E estas informações não estão a ser devidamente difundidas. Está-se a tentar escamotear esta verdade. Daí que
queria, como considerações finais, as minhas últimas palavras. O que é que eu posso dizer sobre isto? Queria aproveitar esta live para o Partido Ana Mola. Nós temos que, enquanto damos assistência, porque ainda há muita gente com fome, enquanto damos assistência porque há muita gente doente, enquanto damos assistência porque há muita gente que precisa de abrigo, enquanto damos assistência porque há muita gente que precisa de vestuário, temos que dar essa assistência de curto prazo, direta para a sobrevivência das pessoas, mas temos uma outra obrigação agora, que é a obrigação de ajudarmos as famílias a localizar os desaparecidos. Estamos a lançar agora, neste momento, uma campanha nacional de ajuda para localizar desaparecidos. Desaparecidos. Tem que ser localizados desaparecidos. Todas as sedes do Ana Mola, de nível regional, provincial, distrital, posto administrativo, localidades e bairros, neste momento são postos operativos para localização de desaparecidos. Portanto, os nossos coordenadores provinciais, distritais, regionais devem, neste momento, entrar a todo o gás, registro de pessoas que desapareceram das famílias e começar a ajudar nas buscas. São muitas pessoas desaparecidas e é preciso entrarmos nisto. Agora, oficialmente, estamos a lançar esta campanha nacional do Partido Ana Mola para localização de pessoas desaparecidas junto às famílias. Temos que fazer esses registros e temos que começar a trabalhar arduamente. É um trabalho árduo, pesado, até certo ponto de risco, mas temos que fazer. Não é momento de abandonar o povo isto. Por isso que voltamos a repisar que vamos precisar também de muito apoio para este trabalho, porque é um trabalho muito intenso, muito árduo. E nós lançamos esta campanha agora, aqui e agora, a localização dos desaparecidos, enquanto damos a outra ajuda, que é uma ajuda normal e habitual. Portanto, esta é que era a mensagem final que estamos a deixar aqui. Tudo quanto fizemos que é bom, mas agora, para além de estarmos a resgatar as pessoas, continuaremos a dar abrigo, mas agora temos que colocar esta componente da localização dos desaparecidos. Temos que ajudar as famílias. Todas as famílias que têm pessoas desaparecidas, contactem as nossas delegações. Os nossos membros, os nossos quadros devem fazer operações de resgate, de busca destes desaparecidos para ajudar as famílias. Esta é a nova medida que lançamos a nível nacional. Então, caros amigos, então nós, neste momento, também queríamos informar que em Xai-Xai, nós temos uma casa que foi anunciada, penso que o nosso porta-voz, Denis Tivani, deve ter posto a localização da casa, que está disponível também para fazer aquilo, para albergar, para acolher pessoas, mas de uma forma, está aí a casa em Xai-Xai, está disponível, nova casa que está disponível pelo Ana Mola para acolher pessoas que estão a precisar de um teto, que estão a precisar de um espaço para recobrar-se das cheias. E aqui está uma vista, digamos, diferente da mesma casa, está disponível para esse efeito. Portanto, em Xai-Xai, por favor, temos muitas famílias desamparadas em Xai-Xai, está aqui um espaço que vamos criar todas as condições, água, higiene, e também faremos de tudo para ter, pelo menos, profissionais de saúde também a prestarem assistência nesta casa. Caros amigos, e assim está. Fechamos a nossa transmissão de hoje com este grande apelo. Agora começa a busca aos desaparecidos em todas as sedes da Ana Mola, todos os quadros, todos os membros, todos os simpatizantes. Agora, a todo o gás, temos acrescido mais uma tarefa. Caros amigos, é com muita dor, muita consternação que nós hoje fazemos este programa, perdendo irmãos. E também um forte abraço ao nosso irmão, o
William Toné, o nosso mestre, consultor, amigo, conselheiro da Namola. William Toné é um cidadão angolano, um especialista em direito constitucional, um grande jornalista. Foi um dos jornalistas de maior destaque em Angola, que colaborou com a Voz da América, grandes jornais, grande mídia internacional, que perdeu o seu filho, que era um médico psiquiátrico. E o nosso forte abraço para William Toné, toda a família e todos os amigos da família Toné. Um forte abraço para todos vocês. Um beijo e tchau!